com tanto amor. Vocês viram essa garrafinha lá no fundo, gente? Depois, se vocês não viram, acho que vale a pena conferir, viu? Queria te dar as boas-vindas antes de fazer uma oração. Nosso coração está cheio de gratidão e a gente até está aplaudindo bastante porque essa é uma expressão de gratidão. E a gente espera que no encontro de celebração, em que nós estamos falando sobre celebrar a Deus, agradecer a Deus, que a nossa expressão de gratidão também seja uns aos outros, porque nós somos abençoados e servidos uns pelos outros. Deus usa pessoas para nos abençoar, para nos servir. Isso é incrível. Quero fazer uma oração com você, se puder fechar os seus olhos. Deus, que noite especial, que tempo incrível. Nós somos tão gratos, Pai, tão gratos, porque estar aqui hoje à noite, Pai, é resultado de tantas coisas que o Senhor fez no decorrer dos últimos anos. Pai, que gratidão olhar para trás e ver, inclusive, as frustrações, as derrotas, olhar, Deus, os desafios e perceber que, apesar das circunstâncias variarem, o Senhor é constante, o Senhor é Deus, o Senhor é um bom Pai. E nós estamos aqui hoje, Deus, porque nós acreditamos nisso. Tudo aqui é sobre o Senhor, nos ajuda a alinhar o nosso coração com essa expectativa de que, além da boa música, além dos detalhes, da excelência, do amor, do serviço, nós contamos com a Tua presença. Nós contamos com o Teu amor sendo derramado sobre nós, principalmente, Pai, nesse tempo em que nós celebramos, olhando para a Tua Palavra, cantando canções que estão fundamentadas em verdades eternas, como nosso coração tem sede de algo autêntico, de algo real, e Pai, nós sabemos que essa fonte está em Ti. Então essa noite que, no nome de Jesus, cada pessoa que se chegou aqui, que sentou em uma dessas cadeiras, com quem nós estamos conversando, conhecendo, desenvolvendo um relacionamento, que essas pessoas possam levar para casa algo que elas não trouxeram para cá. Que o Senhor possa fazer aquilo que só o Senhor pode. Nós cremos nisso, nós cremos que o Senhor tem algo muito especial para essa noite. Então continua, Deus, a ministrar o nosso coração, continua, Deus, a misturar as nossas palavras com as Tuas palavras, para que a gente possa escutar a Tua voz, no nome de Jesus. Pai, nós dependemos completamente de Ti, completamente de Ti, que o nosso coração se aquiete, e que o Senhor nos dê discernimento, ouvidos atentos para ouvir, para perceber o que o Senhor deseja falar essa noite, no nome de Jesus. Amém. Para não pecar, eu quero dizer, seja muito bem-vindo de novo. Nós estamos muito felizes e hoje é um grande privilégio começar uma nova série de mensagens. Aqui na Multi a gente trabalha com temas sequenciais, a gente vai iniciar uma nova série de mensagens hoje, muito especial. Mas eu queria dizer para você que para nós é surpreendente poder começar essa série com o público, porque a gente estava num processo de transmissão das celebrações virtualmente, a gente começou a plantar a igreja no meio da pandemia, a gente não podia reunir ninguém, e a gente lembrou, não, a gente tem algumas câmeras, a gente tem alguns músicos, vamos, e a gente começou. Passou-se um ano, e agora a gente está nesse auditório com pessoas muito especiais. E eu quero dizer para você o seguinte, você é muito especial para alguém, de fato, porque alguém orou por você, alguém pensou em você e te trouxe aqui hoje, estendeu um convite, e eu acredito que com um objetivo muito sincero, de compartilhar com você o que nós temos experimentado nos últimos anos. Tem sido uma jornada fantástica. E sabe, a gente tem sido intencional aqui na Multi, como igreja, em pensar em declarações simples, em frases fáceis de serem decoradas, para que elas sejam memoriais para nós. E talvez quando você entrou aqui, você já viu alguns banners, talvez você viu esse adesivo fantástico que é a prova d'água, que tem a nossa missão, a causa pela qual nós estamos de fato fazendo tudo o que nós estamos fazendo. E, na verdade, você precisa saber que nós estamos aqui hoje para ajudar pessoas a viverem e a compartilharem a fé em Jesus de maneira autêntica. Essa é a nossa causa, essa é a nossa missão. E o mundo está carente de exemplos e até de igrejas que, de fato, estejam vivendo autenticamente.
compartilhando uma fé que não é superficial, que não é hipócrita. O mundo tem sede de autenticidade, de algo real. E nós estamos aqui por essa causa, por essa missão. E sabe, apesar de essa ser uma frase fácil de ser decorada, viver e compartilhar a fé em Jesus de maneira autêntica, eu preciso dizer para você que ela é uma frase impossível de ser vivida e experimentada, quando nós estamos anestesiados pela religiosidade, anestesiados pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelas confusões e o caos da nossa vida. É muito difícil, é impossível viver e compartilhar a fé em Jesus de maneira autêntica quando nós estamos anestesiados. E por isso, a gente vai começar uma série intitulada de Histórias Estranhas. Será que a gente vai ser processado pelo plágio? É só uma inspiração. E o subtítulo é: O que será que Jesus quis dizer? Histórias estranhas. Se você está familiarizado com o Novo Testamento, você sabe que Jesus contou algumas histórias bem estranhas. E, na verdade, a gente está falando das parábolas de Jesus. Jesus contou parábolas para os seus discípulos, para a multidão, para as pessoas que seguiam ele. E nós vamos ter a oportunidade hoje de começar uma série de reflexões sobre essas parábolas. E a gente definiu essa temática porque nós acreditamos que as parábolas, elas podem revelar quem nós somos e como nós estamos. Eu vou repetir, as parábolas, essas histórias estranhas que Jesus contou, elas podem revelar para nós quem nós somos, como nós estamos e, principalmente, quebrar a nossa religiosidade, quebrar esse efeito de anestesia diante de como estamos, dos nossos pecados, das nossas falhas. Mas assim, a gente precisa definir junto o que é uma parábola, porque talvez você tenha algum tipo de concepção sobre o que é uma parábola. Você já ouviu as parábolas de Jesus, independente se você tem um contexto religioso ou não, as parábolas de Jesus são usadas em várias áreas da vida, no contexto empresarial, às vezes são bons exemplos de gestão de pessoas, enfim. Muitas pessoas têm familiaridade com as parábolas, mas o que são as parábolas? O que são essas histórias estranhas? E eu vou te contar algo que provavelmente ninguém te contou até agora. Olha que promessa ousada. As parábolas que Jesus contava, essas histórias estranhas, elas não eram apenas ilustrações. Muitas pessoas escutam essas parábolas, essas histórias, leem essas parábolas, essas histórias estranhas do Novo Testamento e pensam: uau, que ilustração interessante! Nossa, Jesus está explicando um conceito complexo de uma maneira tão simples, tão bonitinha. As parábolas de Jesus não eram meramente ilustrações. O que muitas pessoas não sabem é que as parábolas de Jesus, elas eram uma ferramenta ofensiva, para promover um tipo de experiência religiosa de consciência. Uma experiência espiritual de consciência. Como assim uma experiência? As parábolas, elas eram desenhadas com uma linguagem dramática, intensa, para serem inesquecíveis. Inesquecíveis. E se tem duas palavras que podem ajudar a gente a assimilar melhor o que são as parábolas, são as palavras impacto e reação. Jesus contava histórias estranhas para que houvesse impacto, para que ele chocasse a multidão, os seus ouvintes, para que esse impacto gerasse, demandasse uma reação, uma decisão, uma reflexão que conduzisse esses ouvintes a uma prática. Impacto e reação. Jesus ele era intencional em desenhar essas parábolas para chocar as pessoas, não para simplificar o processo de assimilação de uma informação ou um conceito espiritual. Então, diante do que a gente está conversando nessa introdução, a gente já tem uma boa ponderação para fazer. É possível que você conheça as parábolas de Jesus, essas histórias estranhas, mas que você nunca tenha tido uma experiência com elas. Que você nunca tenha tido, de fato, uma experiência de consciência, um fator uau de pensar: meu Deus, eu nunca tinha ganhado esse nível de consciência sobre quem eu sou, sobre como eu estou,
sobre a minha vida, sobre a minha fé, a minha espiritualidade, os meus relacionamentos. E como é que você pode saber se esse é o seu caso? É simples. Se você leu alguma dessas histórias estranhas, alguma dessas parábolas, e não ficou ofendido, talvez você não tenha entendido o que Jesus quis dizer. E esse é o nosso desafio hoje, com essas histórias estranhas, entender o que Jesus quis dizer com essas parábolas, com essas histórias, para que a gente possa, de fato, viver e compartilhar a fé em Jesus de maneira autêntica. Essas parábolas são a chave para que nós possamos entender o que Jesus quis dizer sobre quem nós somos e como nós estamos. E sabe, elas tinham dois grandes objetivos. As parábolas que Jesus contava, geralmente, eram para revelar uma realidade eterna, o reino de Deus. E parece um conceito meio abstrato. O que é o reino de Deus? É uma realidade completamente diferente do que nós estamos experimentando aqui agora. Uma realidade de plenitude, de transformação, de redenção, de esperança. Então Jesus contava essas parábolas para revelar que existe uma outra realidade, superior à que nós estamos vivendo de maneira superficial e quebrada por causa do pecado. E o segundo objetivo era para revelar para as pessoas como é que elas deveriam viver, se elas de fato tivessem um relacionamento autêntico com Deus. Então era para revelar o reino de Deus, essa realidade superior de redenção, de esperança, de salvação, mas também revelar como nós, que estamos colocando a nossa fé em Deus, devemos viver e nos relacionar. Realidade eterna e uma realidade relacional, prática. E a gente precisa confessar que muitas vezes a gente entra no piloto automático e a gente acha que a gente está administrando as nossas vidas e os nossos relacionamentos da melhor maneira. E que o caos, às vezes, que nós estamos colhendo, em algumas áreas específicas, fazem parte. E é isso mesmo. Mas a minha oração hoje é para que Deus possa impactar o teu coração de fato, de verdade. Para que você possa ser impactado e de fato tenha algum tipo de reação diante do que nós vamos refletir hoje. E se tem uma coisa que eu tenho certeza, é que nós precisamos dessas histórias estranhas. Nós precisamos dessas parábolas. Nós precisamos ser confrontados, encorajados, desafiados. Nós precisamos entrar nesse ambiente de oportunidade, de reavaliação de quem nós somos, de como nós estamos. E hoje a gente vai começar essa série refletindo sobre uma parábola que eu acredito que é a mais famosa que Jesus contou, a história estranha mais conhecida que Jesus contou. E, ao mesmo tempo, a parábola é a história mais mal compreendida. A mais famosa, a mais conhecida, mas a mais mal compreendida de todas. E a gente vai ler, você pode acompanhar comigo na tela, a leitura dessa parábola que está lá no versículo 30 do capítulo 10 do Evangelho de Lucas. Olha só. Jesus respondeu com uma história estranha. Ele estava num diálogo com alguém. E ele contou essa história estranha, essa parábola. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó. Se você não sabe, esse trajeto era um trajeto que geralmente os comerciantes faziam, e era um trajeto muito perigoso, cerca de 17 milhas. E se você conhece o Salmo 23, provavelmente você está familiarizado com a expressão, o Vale da Sombra da Morte. O Vale da Sombra da Morte, ele era parte desse trajeto. Então era um trajeto perigoso, complexo, mas necessário. E nesse caminho havia o Vale da Sombra da Morte, um ponto em que os bandidos, os assaltantes, eles pegavam presas fáceis. E aí olha só, esse homem que estava descendo de Jerusalém a Jericó, ele foi atacado por bandidos, eles tiraram as roupas dele e espancaram esse homem e o deixaram quase morto à beira da estrada. Por acaso, descia por ali um pastor, um sacerdote, um homem de fé. Quando ele viu o homem caído, ele atravessou pelo caminho mais longo. Ele ignorou o homem caído, ferido, num estado de quase morte. E aí, no versículo 32, Jesus disse que estava passando um outro homem de fé. E esse homem, ele faz a mesma coisa. Ele ignora quem precisa de misericórdia.
Ele ignora quem precisa de ajuda e ele passa pelo caminho mais longo, a fim de não se incomodar com aquela situação deplorável. Mas aí no versículo 33, vem então um samaritano. E ao ver o homem caído, o samaritano teve compaixão dele. Foi até ele, tratou os seus ferimentos com remédios, com óleo, com vinho, enfaixou os seus ferimentos. Depois ele colocou o homem em seu carro e o levou para uma hospedaria. E ele pernoitou lá, ele cuidou desse homem, ele garantiu que esse homem estivesse sob os melhores cuidados possíveis. E no dia seguinte, ele deu 2 moedas de prata para o dono dessa hospedaria e disse: olha, cuide desse homem. Se você precisar gastar a mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar, está aqui o meu cartão de crédito. E essa é a primeira história estranha da nossa série de mensagens. E aí, eu acredito que 99% de nós que estamos aqui nesse momento não ficamos ofendidos com essa história. Talvez um pouco indignados pelo fato de ter 2 homens de fé que poderiam auxiliar o homem caído, mas fizeram questão de ignorar a situação. Mas para os ouvintes de Jesus, havia um contexto de ofensa, difícil de engolir nessa história. E a gente precisa contextualizar a situação para a gente começar a entender o que Jesus quis dizer quando ele contou essa parábola. E a gente vai voltar para o texto, só que a gente vai retroceder 5 versículos, Lucas capítulo 10, versículo 25 a 37. Jesus estava dialogando com esse homem, um especialista da lei. O especialista da lei era um líder religioso que tinha de cor os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Você tem algum versículo de cor aí? Esse homem tinha decorado os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Ele era um homem zeloso, tinha uma agenda impecável de religiosidade, frequentava a igreja, a sinagoga. E aí ele se levanta no meio de uma multidão para colocar Jesus à prova, com a seguinte pergunta: Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E aí a gente tem um contexto ainda que precisa ser levado em consideração. Jesus, ele havia enviado cerca de 72 discípulos para várias cidades ao redor, para que essas pessoas, esses discípulos, pudessem servir outras pessoas, curar outras pessoas, abençoar outras pessoas, amar outras pessoas. Jesus envia 72 discípulos e dá a eles autoridade para fazer coisas extraordinárias. E aí esses 72 discípulos vão, eles fazem todo o percurso, conhecem pessoas, falam de Deus para essas pessoas, curam essas pessoas, levam uma mensagem de redenção, de transformação, e eles voltam, extasiados. Uau, que incrível, que experiência fantástica nós tivemos nessa viagem missionária. E eles encontram Jesus, e eles dizem: Jesus, tudo deu certo. Nós vimos paralíticos se levantarem e andarem. Jesus, nós falamos de esperança para quem estava completamente frustrado e desanimado. Jesus, nós servimos, cuidamos de pessoas necessitadas. Grandes coisas aconteceram como o Senhor disse que aconteceria. Uau! E aí, Jesus olha para eles e fala: vocês estão alegres pelo resultado de tudo que vocês fizeram? Deixa eu dar um motivo ainda mais incrível para vocês se alegrarem. Se vocês estão felizes pelo resultado daquilo que vocês fizeram, vocês precisam saber que vocês herdarão a vida eterna, vocês receberam vida eterna, vocês têm um relacionamento autêntico com Deus, vocês têm uma fé autêntica, isso é motivo de comemoração, para muito além daquilo que vocês performaram. E aí, nesse contexto, nesse momento, aparece o especialista da lei, e ele olha para os 72 e pensa: se os 72 herdaram a vida eterna, têm um relacionamento autêntico com Deus, esses 72 iletrados, pessoas que não foram treinadas na academia teológica, essa ralé, se essa ralé herdou a vida eterna, e eu
Eu tenho de cor os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Eu sigo uma rotina impecável. Eu sou um homem de respeito na nossa comunidade, na nossa cidade. Então aí ele encontra com Jesus e ele faz questão de lançar essa pergunta para colocar Jesus à prova. Ele estava tentando encontrar algum mal-entendido para tentar condenar Jesus e talvez para se auto-justificar e sair por cima nessa situação. Um homem de fé. Ele se agitou por dentro. Ele ficou indignado. E como é que a gente sabe disso? Se a gente voltar para o texto anterior que a gente leu, a gente vê que tem uma inconsistência na descrição da forma como esse homem de fé se aproxima de Jesus e também do que está descrito sobre o seu coração e a sua intenção. Ele diz, olha, certo dia um especialista da lei se levantou para pôr à prova Jesus. É uma contradição de honra. Ele não está honrando Jesus, ele chama Jesus de mestre. Mas o seu coração está agitado dentro de si. Está agitado. E ele faz essa pergunta, mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O que eu preciso fazer? E talvez para você seja meio que contraintuitivo analisar essa pergunta. Não sei se é, mas para mim é. Pelo nosso contexto, pela nossa concepção do que significa herdar alguma coisa, se você está querendo fazer alguma coisa, para herdar alguma coisa, talvez você vai se dar mal e vai entrar em cana. Porque para herdar alguma coisa, alguém precisa morrer. Então, olha que coisa mais estranha. O líder religioso, ele está colocando Jesus à prova, está dizendo, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? O que eu preciso fazer para ter um relacionamento autêntico com Deus e com as pessoas à minha volta? O que eu preciso fazer para herdar? Não faz sentido para nós essa pergunta. Porque não se faz nada para herdar alguma coisa. A herança, ela pressupõe relacionamento, pertencimento. Nós herdamos alguma coisa por quem somos. Por quem somos. Só que havia no Antigo Testamento a ideia da herança da terra prometida. Não sei quantos estão familiarizados com essa ideia. Deus, ele reúne o povo de Israel e ele dá promessas para esse povo, e ele diz, olha, vocês herdarão uma terra incrível. Nessa terra tem tudo do bom e do melhor, vocês herdarão uma terra incrível. Mas olha, não é pelo mérito de vocês, não é por aquilo que vocês podem ou não fazer. É pela minha fidelidade, é pela minha bondade, é pelo meu amor, eu vou levar a cabo o cumprimento dessa promessa. Então havia esse entendimento de herdar alguma coisa como se fosse um presente, não pelo mérito. Mas, com o decorrer do tempo, os fariseus, os líderes religiosos, eles começaram a distorcer um pouco essa ideia da herança. Principalmente, quando a herança começou a ser assimilada ao relacionamento com Deus, e não só à terra prometida. Houve uma progressão nesse significado, e herdar alguma coisa dentro desse contexto da transição do Antigo Testamento para o Novo Testamento tem relação com a vida eterna. E aí, o movimento religioso dos fariseus começa a distorcer um pouco essa ideia de herdar, e eles começam a acreditar que os mandamentos que Deus tinha dado a eles, os mandamentos que era para fazer um tipo de manutenção do relacionamento deles com Deus e com o próximo, para revelar o pecado deles também e a insuficiência deles. Esses mandamentos começaram a ser entendidos como um checklist, uma lista de tarefas. E aqueles que conseguirem cumprir o máximo possível dessas tarefas, essas pessoas herdariam a vida eterna. Então a religião começou a se tornar um clube exclusivo. E eram poucas as pessoas que conseguiam subir a esse padrão, a esse nível de expectativa. Tinha um ditado que dizia o seguinte: aqueles que andam na justiça, de maneira perfeita, seguindo os mandamentos divinos, na lei que ele ordenou a Moisés, essas pessoas se tornarão piedosas para o Senhor, e então elas viverão por ela para sempre, elas viverão pela lei, pelos mandamentos para sempre. Isso não é Bíblia, isso é interpretação equivocada da Bíblia. Outro ditado anônimo dizia o seguinte: grandes são os mandamentos de Deus,
pois eles dão aos que praticam esses mandamentos de forma perfeita, vida neste mundo, qualidade de vida nesse mundo e no porvir. Ou seja, eles haviam entendido e difundido o ensinamento de que se relacionar com Deus de maneira autêntica, ter a vida transformada, salva, receber a promessa da vida eterna, tinha relação com a performance diante da obediência dos mandamentos. Então esse era o senso comum da audiência que estava ouvindo Jesus conversar com esse líder religioso. Então o líder religioso chega para Jesus e fala: o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? O que eu tenho que fazer para ter um relacionamento autêntico com Deus? E a audiência esperava uma resposta, como o líder religioso esperava também, uma lista de tarefas. Olha, você precisa honrar teu pai e tua mãe, você precisa ajudar os pobres, você precisa fazer isso, guardar o sábado, você precisa fazer N coisas, e se você se certificar de que você fez tudo, então, talvez você herde a vida eterna, talvez você tenha um relacionamento autêntico com Deus. Só que, ao invés de dar uma lista de tarefas, Jesus, de uma maneira muito habilidosa, ele não dá uma resposta, ele lança uma pergunta. E ele diz para esse homem: olha, o que está escrito na palavra que você decorou? Nesses 5 primeiros livros da Bíblia, o que a Bíblia diz sobre essa pergunta que você me fez? O que está escrito? E ele complementa a pergunta: como você entende o que está escrito? Olha que insight legal. Não basta saber o que a Bíblia diz, é fundamental que você entenda o que ela está querendo dizer, o que e como. E aí a gente vai para o texto de novo, versículo 27. O homem respondeu para Jesus: bom, a Bíblia diz que para eu ter um relacionamento autêntico com Deus, para eu herdar a vida eterna, eu preciso amar a Deus de todo o meu coração, com toda a minha alma, com toda a minha força e de toda a minha mente. E ele complementou com outro texto: ame o seu próximo como a si mesmo. Essa foi a resposta dele. E ele tinha compilado 2 textos do Antigo Testamento, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, e Levítico, capítulo 19, versículo 18. Ele dá essa resposta incrível para Jesus. A audiência deve ter feito: ixi, e agora? O que Jesus vai dizer diante disso? Porque é uma resposta incrível. O que eu preciso fazer para ter um relacionamento autêntico com Deus? Bom, eu preciso amar a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, com toda a minha força, com toda a minha mente. Olha que poético, olha que incrível, que profundo. E eu preciso amar o meu próximo, as pessoas com quem eu me relaciono, como eu amo a mim mesmo. E aí Jesus responde no versículo 28, muito bem, está correto. Faça isso, e você herdará, e você viverá, e você terá um relacionamento autêntico com Deus. Jesus sabia que qualquer líder religioso, iria responder essa pergunta que ele fez com uma espécie de cartilha. O que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus diz para eu amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o meu coração. E recitaria os versículos de cor. Jesus sabia disso. E ele, inclusive, elogia esse homem. Ele fala: nossa, muito bem. Você é um cara com muito conhecimento bíblico. Parece que esse líder, de fato, tem uma boa teologia, boas convicções. Mas será que o desempenho dele acompanha essas convicções? Esse padrão alto que ele colocou? O estado intelectual desse homem é impecável, é excelente. Mas agora ele será testado. Se o que ele diz que crê é coerente com o que ele vive. Olha só que saia justa. E aí, tendo a resposta desse líder religioso, Jesus entra em cena mais uma vez. E o líder religioso, ele, ouvindo Jesus dizer, muito bem, faça isso e você dará, ele fica incomodado. Porque quando a gente está lendo esse texto, de maneira desatenciosa talvez, a gente acha que Jesus está concordando com ele. Mas tem aspas aqui. Jesus, na verdade, está sendo irônico. Ele falou assim, você acha que é só amar a Deus
com todo o seu coração, com toda a sua força, todo o seu entendimento e amar o próximo como a si mesmo, boa sorte. Faça isso. Faça isso, então você terá um relacionamento autêntico com Deus. Jesus está sendo irônico com ele. Jesus não está dando uma receita. Jesus está ironizando a resposta que esse homem deu. E aí, no versículo 29, o homem então quis se justificar, porque ele ficou incomodado, vendo a ironia de Jesus sendo testado. E aí ele querendo se justificar, ele perguntou a Jesus, tá, mas quem é o meu próximo? Tipo assim, ele está procurando uma tecnicalidade ali no que Jesus disse para ver se tem uma abertura para ele se justificar e de fato sair por cima nessa discussão. E então é nesse momento que Jesus vem com essa história estranha do bom samaritano. Olha só, Jesus está dialogando com um homem que diz ter fé autêntica, que diz ter um relacionamento autêntico com Deus e com o próximo. Jesus coloca esse homem à prova, então ele conta essa parábola, essa história estranha. E uma coisa que você precisa saber, só o título dessa história estranha, o bom samaritano, já é uma grande dica do que Jesus está querendo dizer de fato. Para nós isso não soa incômodo, o bom samaritano. Mas tinha uma tensão relacional entre os judeus e principalmente entre os líderes religiosos naquele tempo, com os samaritanos. Eles eram inimigos. Eles eram pessoas que não se davam bem. Eles consideravam os samaritanos como pessoas de uma raça inferior. Os samaritanos, eles eram judeus, mas eles foram levados num processo de escravidão para uma outra terra. Eles começaram a se relacionar com outras pessoas, e eles voltaram com novos casamentos, novas famílias. E os judeus que tinham ficado na terra, eles olham para os samaritanos e dizem, vocês não prestam, vocês são traidores, vocês são pessoas de má índole. Vocês não são bons o suficiente. Tem uma tensão relacional absurda entre os judeus e os samaritanos. E aí quando Jesus chega com essa história estranha, ele fala, havia o bom samaritano. A audiência deve ter ficado, bom samaritano? Para nós o equivalente talvez seria bandido bom. E como é que você completa essa frase? Bandido bom é bandido o quê? Transformado, ou glórias a Deus. Então, olha só que coisa maluca. Jesus está contando uma história estranha com o objetivo cirúrgico de trazer uma oportunidade de consciência para esse líder religioso que achava que estava tudo bem entre ele e Deus e entre ele e o próximo. Para dizer, será mesmo que você guarda os mandamentos nesse nível que você estabeleceu como padrão, nessa maneira como você tem interpretado a Bíblia? Olha que doideira. Naquele tempo, inclusive, tinha uma interpretação do livro de Ruth, que era um livro que falava sobre o estrangeiro, sobre o pobre, o necessitado, como Israel deveria cuidar dessas pessoas. Mas havia um ensinamento completamente distorcido, e tem um registro aqui de uma interpretação do livro de Ruth, completamente equivocado, que dizia o seguinte, olha, sabe os estrangeiros? Com quem vocês não têm guerra? Sabe os estrangeiros que não são uma ameaça para nós? Sabe aquelas pessoas que têm alguns trabalhos medíocres? Ralé mesmo, essa galera que não vale muita coisa, que não é tão inteligente. Sabe essas pessoas? Esse tipinho? Olha, nós não podemos planejar a morte dessas pessoas. Nós não podemos planejar o mal dessas pessoas. Mas vamos supor que um estrangeiro, um samaritano, ele esteja passando por um desfiladeiro, por um precipício, e ele escorregue. A gente não pode planejar o mal, a gente não pode matar essa pessoa, mas vamos supor que essa pessoa escorregue e caia no mar, e comece a se afogar e gritar, socorro, alguém me ajude. O que vocês fariam? Na interpretação do livro de Ruth, que é uma interpretação equivocada, os líderes religiosos guardavam essa tradição aqui, olha. Vocês não precisam salvar essa pessoa. Sabe por quê? A Bíblia até diz, não faça mal contra o seu próximo, mas esse tipo de gente não é o nosso próximo. Os religiosos, eles acreditavam que o próximo deles, as pessoas que deveriam ser alvo de misericórdia, de amor, de generosidade, eram apenas os iguais,
aqueles que concordavam com eles, aqueles que se vestiam como eles, aqueles que tinham a mesma maneira de falar, de agir, que frequentavam os mesmos espaços. Esse era o próximo do religioso. E aí Jesus está contando uma história estranha, que está indo completamente na contramão. Ele colocou o inimigo do judeu, o inimigo do líder religioso, o samaritano, como herói, como alguém que está exercendo misericórdia para com o judeu. E eu pensei bastante sobre como contextualizar ainda mais essa parábola, porque assim, a gente tem que chegar a uma conclusão óbvia. Essa parábola, essa história estranha foi contada há muito tempo atrás. Então, entre nós e os ouvintes originais que estavam ali, ao entorno de Jesus, naquela treta, eles foram chocados imediatamente. Eles foram ofendidos gratuitamente. Imediatamente. Mas, para nós, a gente precisa traçar toda essa reflexão aqui juntos, e a gente começa a assimilar melhor a ideia dessa história estranha, do porquê soou estranho falar que um bom samaritano existia naquela situação, e que havia feito algo que nem os homens de fé tinham feito. E eu fiquei pensando, que tipo de elemento a gente poderia colocar nessa parábola, para a gente se sentir um pouco ofendido? E eu fiquei pensando, sério, e eu gastei a semana pensando nisso, em como ofender vocês. E óbvio, a mim mesmo também. E eu fiquei pensando, eu tive algumas ideias que tinham um potencial assim, maligno, bem interessante. Mas uma ideia me chamou mais atenção. Só que eu fiquei na dúvida, eu pensei, poxa vida, é uma noite tão especial, as pessoas estão indo lá porque amigos, familiares convidaram elas, e a gente está lá para falar sobre viver e compartilhar a fé em Jesus de maneira autêntica, uma mensagem de esperança, de transformação, de redenção, então eu tenho que maneirar um pouquinho na mão. Será que esse elemento que eu pensei não seria cruzar uma linha? E aí eu recorri ao meu pai, liguei para o meu pai e pedi a opinião dele. Falei, pai, estou com uma ideia aqui. E aí eu comecei a compartilhar com ele, ele falou, ixi, você tem certeza do que você vai fazer? E eu falei, eu não tenho, porque eu te liguei justamente para ouvir a tua voz de sabedoria. E a gente conversou muito no telefone, ele falou, olha, essa é uma ideia arriscada. As pessoas podem se ofender muito com o que você vai falar. E aí eu pensei, bom, essa era a ideia de Jesus no início. Se ele queria ofender realmente, confrontar com a história estranha do bom samaritano, por que eu não faria o mesmo? Então, segure-se na sua cadeira, porque o show vai começar. Você sabe que no Brasil hoje, a gente está vivendo um tempo de muita polarização. Existe muita tensão relacional entre nós. Estou mentindo? Olha o grilo cantando. Começou a rodada de ofensas. Muita polarização, muita tensão relacional entre dois grupos de pessoas. O Brasil, ele se encontra mais do que nunca dividido entre duas maneiras de pensar, entre dois grupos de pessoas. E essa tensão relacional, ela está na mesa da sua casa, nos seus relacionamentos. E eu pensei, eu vou colocar uma pessoa que representa um desses grupos, que é considerado traidor da pátria, nessa parábola. Para que a gente possa ser constrangido e pensar, é isso que Jesus estava querendo dizer. E é óbvio que eu estou falando daquele tipo de pessoa que acredita que deve colocar o arroz por cima do feijão. Respira, eu não falei de política. Mas, voltando agora, pense no bom samaritano e tente substituir o bom samaritano por alguém que você despreza. Alguém que você rejeita. Alguém com quem você recorrentemente discorda, briga e não chega a um consenso. Tente fazer esse exercício agora. O bom samaritano como alguém que você despreza e alguém que você rejeita.
a parábola começa a ficar um pouco mais desconcertante. Porque o pastor, o líder religioso da parábola, que deveriam ajudar, não ajudaram, mas aquele que você desprezou e rejeitou, ajudou. Você é seletivo em relação a quem você estende a mão? Se relaciona? Se você for autêntico comigo, você vai ter que dizer que sim. Muitas vezes nós somos seletivos. Nós desprezamos pessoas. Então pense nesse tipo de pessoa como o bom samaritano. Então parece que agora faz um pouco mais de sentido porque essa história é estranha e desconcertante. E o líder religioso sempre olhou para o samaritano como seu inimigo, como alguém desprezível. E ele está sendo confrontado. Ele está num ambiente de oportunidade de refletir se de fato o padrão que ele estabeleceu sobre o que é ter fé autêntica, relacionamento autêntico com Deus, o que fazer para ter a vida eterna. Ele está sendo confrontado. Será que de fato ele anda à altura daquilo que ele estava dizendo? A gente volta para o texto, versículo 36. E aí, depois de Jesus contar essa história estranha, ele pergunta para esse homem: e aí? Quem você acha que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Uma pergunta muito simples. Mas Jesus colocou o líder religioso na parede, porque se ele dissesse o bom samaritano, ele estaria engolindo o próprio orgulho. Mas era uma pergunta muito simples. Ele entendeu a pergunta, mas ele não engoliu. E aí ele disse: aquele que teve misericórdia dele. Olha que curioso. Ele nem sequer conseguiu dizer o nome da pessoa. Ele nem conseguiu dizer foi o bom samaritano. Foi aquele que. Foi aquele que. E aí Jesus disse: bom, você entendeu, então vai, faça a mesma coisa. E a grande questão é o seguinte: o que essa parábola significa para nós? Essa história estranha de confronto, essa história que é ofensiva, principalmente para aqueles que se consideram justos aos olhos de Deus, que têm uma fé autêntica, um relacionamento autêntico com Deus. Qual é a aplicação dessa história estranha para nós? Para você que chegou aqui hoje, pensou, cara, o que eu vim fazer nesse lugar? A grande maioria das pessoas acha que essa história estranha é um tutorial, é um guia de como ser mais misericordioso, de como exercer mais generosidade, filantropia, expressar mais amor para o próximo. Mas e se eu te dissesse que Jesus não quis dizer isso num primeiro momento? Esse não era o objetivo dessa história estranha. Tem algo muito mais profundo nessa parábola, nessa história estranha. E hoje a minha oração é justamente para que você tenha a oportunidade de passar por essa experiência que Jesus idealizou. Ser ofendido, ser confrontado, ser desafiado a pensar sobre quem você é, como você está, como está o seu relacionamento com Deus e com o teu próximo. Eu espero que você saia daqui impactado e que você tome decisões. Sabe, a grande questão é que o samaritano, na história, ele amou um inimigo. Ele amou um judeu que estava à beira da morte. E ele amou não apenas de uma maneira bonita, ele amou de uma maneira perfeita, ele amou de uma maneira extravagante. Se você se lembrar da história estranha, você sabe que o bom samaritano pegou aquele homem caído, colocou no carro, levou para uma hospedaria, pernoitou lá, parou todas as suas responsabilidades, parou toda a sua agenda por causa daquele homem. Ele pagou a hospedaria, 2 moedas de prata. Ele amou de uma maneira extravagante, perfeita. E aí Jesus diz para esse líder religioso: boa sorte, tente fazer a mesma coisa. Vai e faça o mesmo.
A proposta de Jesus não é um tutorial, é uma proposta impossível de ser atingida, de ser, de fato, concretizada, realizada. E tem um detalhe crucial nessa história estranha. Geralmente, quando a gente lê uma história como essa, ou a gente está lendo alguma história muito bonita no Antigo Testamento, como Davi e Golias, a gente passa por processos de identificação para tentar aplicar na nossa vida. Se você leu a história de Davi e Golias, talvez você já se enxergou como Golias, e aí, surgiu um desafio na minha vida. Não, mas glórias a Deus, porque eu sou o Davizinho na história, eu vencerei o gigante, e você aplica de uma maneira meio... passa aquele pano na aplicação. E essa história tem pelo menos 4 personagens que podem ser categorizados de maneira diferente. Olha só. Primeiro nós temos os bandidos. Lembra? Os bandidos bateram deliberadamente num homem inocente. Os bandidos assaltaram esse homem. Os bandidos deixaram ele à beira da morte na estrada, sem nada, nu. Eles pecaram deliberadamente por suas ações, eles fizeram o mal intencionalmente. E essa é a categoria dos rebeldes. Olha só, vamos juntando as peças. Depois tem os homens de fé. Os homens de fé são as pessoas que poderiam fazer o bem, não só poderiam, deveriam, de acordo com as suas crenças e convicções, de acordo com a sua fé. Mas não fizeram, então eles não pecaram por aquilo que fizeram, mas pecaram por omissão. Então a segunda categoria são os omissos. Depois nós temos o homem caído ao chão, quase morto, uma vítima. Vítima dos pecados intencionais de uma dessas categorias, e vítima também da omissão daqueles que deveriam fazer o bem. E nós temos o herói, o bom samaritano. E talvez, quando você ouviu essa história pela primeira vez, você pensou assim, eu acho que Jesus está querendo que eu seja o bom samaritano. Você se identificou, no primeiro momento, com o herói. Mas deixa eu te dizer uma coisa, um pouco ofensiva, para a gente fechar o nosso pacote de ofensas hoje. A humanidade, ela não é representada nessa parábola como o bom samaritano. A humanidade, ela é representada nessa parábola como rebelde. Como aquele que peca deliberadamente, intencionalmente, planeja o mal. Mas não só isso, a humanidade também é representada pela omissão. Por aqueles que podem fazer o bem. Lembra do apóstolo Paulo dizendo, olha, o bem que eu gostaria de fazer, esse eu não faço, mas o mal, esse eu faço. Nós pecamos por ação e por omissão, e nós também somos vítimas do nosso próprio pecado, do pecado de outras pessoas, que geram consequências para as nossas vidas. A humanidade é representada aqui pela rebelião, pela omissão, e pelas consequências das 2 categorias anteriores. Sabe, o apóstolo Paulo, quando disse assim, Deus tem misericórdia de mim, porque o bem que eu gostaria de fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Ele continua refletindo, orando com Deus, escrevendo uma de suas cartas no Novo Testamento, e no final ele fala assim, mas graças a Deus, por Jesus. Graças a Deus, porque a resposta está em Jesus. Jesus é tudo aquilo que eu não sou. Jesus é tudo aquilo que eu não sou, graças a Deus por Jesus. E a gente tem algumas aplicações para fazer agora, a gente está caminhando para o final. E essas aplicações, elas vão revelar para a gente uma única grande aplicação. A primeira aplicação é que a gente não deve subestimar o diagnóstico do nosso relacionamento com Deus, pelas nossas boas obras. Essa é a primeira aplicação. Nós precisamos entender que as nossas justificativas, as nossas boas obras diante de Deus, não são suficientes na condição de pecado em que nós vivemos. Então nós precisamos de Jesus, para viver de maneira autêntica, para se relacionar de maneira autêntica, para experimentar vida autêntica, vida eterna, vida plena. Nós precisamos de Jesus.
E sabe o que é o mais irônico? O líder religioso, o homem de fé, o homem espiritual, ele fala para Jesus assim, né, o que eu tenho que fazer? E Jesus fala, me diz você, o que a palavra diz? Ele fala, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. E aí Jesus fala assim, muito bem, faça isso. E ao invés dele perguntar assim, como? Como eu posso fazer isso? Eu sei que eu não sou capaz. Ao invés de perguntar como eu posso amar a Deus com todo o meu coração, com toda a minha força, com todo o meu entendimento, ele subestima o próprio diagnóstico do relacionamento dele com Deus e ele diz, bom, amar a Deus, isso aí, essa é fácil, essa eu já fiz. Jesus, quem é meu próximo? Ele subestima a condição dele diante de Deus, o relacionamento dele com Deus. Ele pula a parte mais importante. Aqui na Multi a gente diz isso com muita frequência. Sabe, todos os seus relacionamentos zoados, quebrados. A resposta para eles, para que haja perdão, restauração, é a tua conexão e intimidade com Jesus. Os nossos relacionamentos dependem do nosso relacionamento com Jesus. Yes! Eu lembrei até do Chaves, eu fiquei pensando, né, aquele meme, o Chaves falando assim para o professor Girafales, não, essa aí é fácil. Pergunta a outra, vai. Essa é fácil. Mas tem uma segunda aplicação. Toda a tensão relacional que nós experimentamos aqui agora, com as pessoas à nossa volta, até com quem nós amamos, elas são uma prova, uma evidência de que nós não estamos bem com Deus. Então nós precisamos de Jesus. Então nós precisamos de Jesus. Tem uma terceira aplicação. O relacionamento autêntico com Deus, herdar a vida eterna, não é por aquilo que você faz, mas é com quem você se relaciona, em quem você deposita a sua confiança. Sabe o que é ter fé, em última instância? Ter fé é confiar. E confiar em alguém necessita, necessariamente, de relacionamento. Pensa nas pessoas que você mais confia. Você vai chegar a essa conclusão óbvia. Eu confio em quem? Eu confio nas pessoas que eu tenho bons relacionamentos. Fé é isso. Fé é confiar em Deus. Fé é confiar em Deus. Então nós precisamos de Jesus. A quarta aplicação é que quando o líder religioso pula a questão de amar a Deus sobre todas as coisas, ele vem com essa pergunta, quem é o meu próximo? E essa parábola traz para a gente o entendimento de que nós não devemos perguntar quem é o nosso próximo. Jesus não fala para ele quem é o próximo dele, ele pergunta de quem você é próximo. Quando você coloca a sua fé em Jesus, quando você começa um relacionamento autêntico com Deus por meio da fé em Jesus, você deixa de se perguntar quem é um bom alvo do meu amor e da minha misericórdia, do meu perdão. Você passa então a se ver como o próximo. Eu quero estar próximo de quem precisa, independente de quem seja essa pessoa. Olha que padrão alto. Eu disse para vocês no início que o objetivo das parábolas era revelar o reino de Deus e revelar como nós devemos viver sob essa realidade do reino de Deus. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos de Jesus. Jesus, antes de ser crucificado, ele está junto com seus discípulos na última ceia, ele lava os pés dos discípulos, e ele fala assim, olha, lembra aquele mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a vocês mesmos? Ele fala, olha, eu vou dar um novo mandamento para vocês. A partir de agora, vocês vão amar as pessoas como eu amei vocês. A medida de amor que alguém que diz ter fé em Deus precisa ter, é o amor que Jesus tem por mim, por você, um amor que não desiste, um amor que não olha para o alvo e fala assim, eu acho que esse aqui não merece muito. E para que isso seja uma realidade nos teus relacionamentos, você precisa de Jesus, nós precisamos de Jesus. O grande problema da humanidade, desde que o pecado entrou no mundo, não são as tensões relacionais. O grande problema do mundo não é a pobreza. O grande problema do mundo não é o racismo. Apesar dessas coisas serem problemas graves, elas não são o grande problema da humanidade. O grande problema da humanidade
é o nosso coração. Somos nós. E nós precisamos de Jesus. Se tem uma coisa que a parábola do bom samaritano, essa história estranha, traz para a gente, é uma mensagem de esperança. Nós não poderíamos numa situação de pecado, agradar a Deus, amar a Deus como nós deveríamos amar. Nós não poderíamos amar o nosso próximo como nós deveríamos amar, mas Jesus veio para curar o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com quem está à nossa volta. Nós precisamos de Jesus, nós precisamos de Jesus. Nós precisamos de Jesus. Eu não sei o contexto de cada um de vocês, o background de cada um de vocês, mas eu acredito que entre nós tem pelo menos 2 grupos de pessoas. Pessoas que chegaram aqui, talvez, pensando, uau, eu vou receber uma palavra de encorajamento, um tutorial de como viver melhor, me relacionar melhor. Pessoas que, no fundo, acham que são autossuficientes. E talvez você me diga, não, Tiago, eu nem sou religioso. A religiosidade, ela se revela de várias formas. Mas há um fundamento em comum: autossuficiência. Autossuficiência. E eu estou aqui para dizer para você, você precisa de Jesus. Jesus é a cura para o teu relacionamento com Deus, para você não viver mediante aprovação, tentando completar uma checklist, mas viver para a glória de Deus, porque você é amado, porque você sabe quem você é, e pelo seu relacionamento com Ele, que é só mediante Jesus. E eu quero orar por você que talvez esteja nesse grupo, que entrou aqui e talvez não tinha consciência de que há algo errado, ou talvez que tinha consciência de que tem alguma coisa errada, mas não sabia muito bem o que era. É o seu coração. Nós precisamos de Jesus, e eu quero orar por você hoje. Mas talvez você se encontre em outro grupo, que já colocou a sua fé em Jesus, já caminha com Ele, mas o teu coração ele se esfriou, e aos poucos você deixou de amar a Deus como você deveria amar, e o próximo como a si mesmo. Você está frio, e eu quero orar por você também, para que Deus possa gerar no seu coração esse impacto e essa reação de tomar uma decisão de novo. Eu preciso voltar para o caminho, eu preciso voltar para o caminho, eu preciso viver essa realidade autêntica, essa fé autêntica, eu preciso viver para a glória de Deus. E a boa notícia é que o bom samaritano não era ninguém naquele contexto que as pessoas, os ouvintes, gostariam de se identificar. Sabe por quê? O bom samaritano é Jesus. O bom samaritano é Jesus. Jesus vem ao nosso encontro quando nós ainda éramos inimigos, e também quando nós estávamos feridos à beira do caminho, precisando de ajuda. Jesus é o nosso bom samaritano. Você precisa de Jesus. Você precisa de Jesus. E eu quero te convidar a baixar a tua cabeça, ter um tempo de reflexão sobre as tuas convicções, a tua espiritualidade, teu relacionamento com Deus. Que tipo de fé você tem? Será que é um tipo de fé de autossuficiência, de religiosidade, ou será que é uma fé relacional, que deposita a confiança em Jesus, que vive para a glória de Deus, capacitado, cheio da vida autêntica de Deus, que te permite amar o seu próximo, ser o próximo, como Jesus foi o seu próximo, como Ele é o seu próximo. Deus, que mensagem difícil de engolir, mas uma história estranha que é necessária. Nós precisamos dessa história, nós precisamos desse choque de realidade, nós precisamos olhar para Ti como única esperança de viver uma vida autêntica, de sermos salvos dos nossos pecados, de experimentarmos relacionamentos autênticos uns com os outros. Pai, nós vimos hoje que a resposta está em Cristo. Jesus é a nossa esperança. Nós precisamos de Jesus. Então é nesse nome que nós queremos orar. Traz consciência, Deus, que as pessoas possam voltar para suas casas cheias de esperança, que a ofensa possa produzir
algo bom, possa florescer no nosso coração um amor por tudo que o Senhor fez por nós. O Senhor nos amou enquanto nós éramos inimigos, enviou o teu Filho para ser o nosso bom samaritano. Nós queremos experimentar essa realidade, Pai. Nós queremos experimentar esse relacionamento autêntico contigo e com as pessoas à nossa volta. Vem nos curar, vem curar o nosso coração, vem curar as nossas relações. Tira de nós, Deus, qualquer tipo de espírito de autossuficiência. Nos torna pessoas parecidas com Jesus, que andam por aí e são um sinal de um amor extravagante, um amor extraordinário, um amor que não faz sentido, que não está fundamentado no mérito. Deus, nós queremos orar aqui por esse grupo de pessoas. Primeiro por esse grupo que talvez não tinha consciência do diagnóstico da relação deles contigo. Nós queremos orar, traz consciência. Traz consciência. E se você é uma dessas pessoas, está todo mundo de olhos fechados, eu quero te desafiar a dar um sinal com a mão. Eu quero orar por você. Se você é alguém que entrou aqui com essa ausência de consciência de que tinha algo errado e de que você precisava de Jesus, eu quero orar pela sua vida. Legal, amém? Amém. Yes. Agora, se você está caminhando essa jornada da fé e você está ferido no caminho, você se reconhece como alguém ferido, que precisa de ajuda, que precisa de Jesus, eu quero orar por você também. Nós queremos orar como igreja. Então, eu vou contar até 3 e você levanta a sua mão no 3. 1, Jesus fez algo por você. Aquilo que você não poderia fazer. 2, Jesus está fazendo algo em você, mesmo que você esteja ferido. 3, Jesus deseja fazer algo através de você. Ele deseja te tornar um sinal desse reino glorioso de amor. Levante sua mão se esse é você. Jesus, nós queremos orar por essas pessoas. Nós queremos pedir para que o Senhor venha de fato auxiliar cada uma delas e nos fazer também meio de ajuda, para que elas possam viver e compartilhar a fé em Jesus de maneira autêntica. Deus, nós oramos por esse novo semestre, essa nova estação como igreja que está começando essa plantação há um ano. Que nós sejamos conhecidos como bons samaritanos. Como bons samaritanos não porque nós podemos, mas porque o Senhor já foi o bom samaritano por nós. Então nós podemos negar o nosso próprio eu e viver para a Tua glória. Amar sem restrições. Deus, visita cada coração, traz decisão, traz consciência, traz esperança de uma vida autêntica, de relacionamentos autênticos curados. Eu oro por aqueles que entraram por essa porta hoje, com relacionamentos fragmentados, destruídos, Pai. Que a Tua vida possa florescer nesses relacionamentos. Jesus, nós pedimos, venha o Teu reino, venha o Teu reino, venha o Teu reino, essa realidade superior de transformação, de redenção, nos muda de dentro para fora, nos ajuda, no nome de Jesus. Pai, e nós suplicamos que a cada história estranha que nós refletimos, que nós possamos ser transformados, desafiados, encorajados, no nome de Jesus.